Boa noite, meus irmãos. Eu faço o Senhor Jesus Cristo. Assiste a sequência de vídeo que vai vir aí e eu já vou comentar já. Vamos ver se isso aí tá certo. Eu acredito que só Deus e amor vai se salvar. As igrejas, a única igreja que está caminhando o caminho estreito é Deus e amor. Então, eu acredito que só Deus e amor vai se salvar. Agora, se as outras igrejas tem alguém que anda igual a Deus e amor, mas sai 4 dedos para baixo do joelho, não vê televisão e não faz nada disso, aí eu digo, vai pro céu sim. Porque no céu só vai entrar quem é santo. Quem não pratica as coisas do mundo, porque isso aí é de quem vive no mundo, quem é do mundo. E nós não somos do mundo, nós somos do céu. Então eu acredito que se for pecado, não vai não. Vai somente pouquíssimos, né? Pouquíssimos mesmo. Então é isso que é o meu pensamento, gente. Me desculpa. Então, o cristianismo é diferente. O cristianismo fala, tu precisa ser cristão para ter salvação. O judaísmo diz que tu não precisa. Então tu não tem nenhuma necessidade, tu precisa ser uma boa pessoa. Então no judaísmo existe o que se chama as leis dos filhos de Noé. Que são leis básicas que se qualquer pessoa seguir, a pessoa tem salvação. A pessoa é uma boa pessoa e são coisas, não matar, não roubar, são parte dos 10 mandamentos. Então, são 7 leis no total. Então é realmente uma coisa bem básica, que aí todo mundo tem salvação e por isso não tem necessidade de judeus converterem. Apesar disso, o judaísmo sim aceita a conversão desde os tempos bíblicos. Por exemplo, é Ruth. Ruth vai ser a primeira oficial conversa ao judaísmo e dela vai sair o rei Davi. Então o judaísmo sempre aceitou conversas, é um processo. E mesmo os erros pelos quais, devido à presença de causas que contribuíram, façam que nós vamos ao mundo dos infernos e sejamos transformados, nós seremos renascidos nos céus acima. E renasceremos em frente a Buda. E adoraremos Buda. E ouviremos o Dharma que o Buda ensina. Qual é a relação entre o Islã e Jesus, por exemplo? Jesus, para nós muçulmanos, ele é um profeta de Deus, assim como o profeta Muhammad, assim como Moisés, assim como Abraão, assim como Noé. Pra gente, Jesus não é filho de Deus, Deus não tem pai. A gente ama Jesus, assim como a gente ama todos os profetas. Para nós muçulmanos, Jesus não foi crucificado. Deus elevou Jesus aos céus, porque nós muçulmanos não acreditamos. Como Jesus é um profeta de Deus, Deus não faria ele sofrer. Então Deus só colocou uma pessoa, colocou acho que Judas no lugar de Jesus, e ele fez a imagem de Jesus nele, e ele que foi crucificado, mas Deus elevou Jesus aos céus, e Jesus retornará, e a gente vai, não vai ser na nossa época, claro, né? E a gente vai segui-lo. Por isso que ninguém pode testemunhar de Jeová. Não existe na terra testemunho de Jeová, mas existe Jesus, a única testemunha verdadeira de Jeová. O único que pode testemunhar de Deus é aquele que viu. Aí eu pergunto, você viu Deus? Que momento você viu Deus? Não é o diabo, não, porque Deus não pode ser visto pelo homem. Você não viu Deus. Você viu talvez o diabo, porque somente Jesus Cristo pode ver Deus. Moisés não conseguiu ver, e nem uma outra criatura. Mas a Bíblia fala que nós somos as testemunhas de Cristo, as testemunhas daquele que é o verbo. E por isso, centenas de milhões de pessoas, quando você estuda por fora. Qual é a sua religião? Sou da Igreja Jesus Cristo dos Últimos Dias. De qual religião você nunca participaria? Minha religião é verdadeira, tem a verdade completa. Então, não participaria de nenhuma que não tinha a verdade completa. Então você acha que as outras não têm uma verdade completa? Não. Deus tem na Igreja Adventista o seu remanescente fiel. Mas a maioria dos fiéis de Deus não estão ainda no Adventismo. Eles estão lá fora, em Babilônia. Deus vai fazer um chamado para os sinceros dele que estão lá fora e eles vão se unir ao remanescente. Deus vai fazer um chamado para os sinceros dele que estão lá fora e eles vão se unir ao remanescente. Agora, o conceito de sacudidura é que a igreja vai ser sacudida, o trigo e o joio. E quem é que sairá fora? O joio. O trigo fica. Então, nessa sacudidura final, os infiéis sairão da igreja. E eles darão lugar aos sinceros de Deus que estão em Babilônia. E eles darão lugar aos sinceros de Deus que estão em Babilônia. Ele fundou uma igreja. E a igreja que ele fundou é a católica, que vem dos apóstolos. Paulo, Pedro, Tiago, eles não se dividiram, não. Eles não se dividiram. Não ficou Pedro, chegou e disse, agora eu vou fundar minha igrejinha. Aí foi Tiago e disse, eu vou fundar a minha também. Aí Mateus disse assim, tá bom, a minha também eu faço. E cada um com a sua. Não. Os apóstolos estão todos fundamentados numa igreja só. A igreja católica. E o que mais? E o que mais? Católica, apostólica e romana. Essa é a igreja que vem dos apóstolos, que recebeu de Jesus. Não é uma coisa que se vai fazendo por aí, não. Simplesmente pega uma Bíblia. É muito fácil pegar uma Bíblia e começar a ensinar e falar um monte de coisa vinda das suas próprias cabeças. Não, o que nós ensinamos, o que a igreja católica ensina, está baseado no evangelho, está baseado naquilo que os apóstolos ensinaram. Não simplesmente que qualquer um pega aí. E tem uma coisa, viu? Não é porque naquela igreja lá teve cura que significa que ela é a igreja certa. Jesus usa qualquer pessoa para curar. Se eu estiver doente, a dona Maria que está aqui na frente, ela vier, reza por mim, ela colocar a mão na minha cabeça e rezar, Jesus pode usar-se dela. Jesus usa dela. Vocês perceberam isso aí? Você sabe por que se chama isso? Isso aqui não é pra falar mal não, tá? Vamos esclarecer as coisas. Isso é ter visão de religiosidade. Primeiro, Jesus não está vindo buscar placa. Ele está vindo buscar pessoas. Que você tem que congregar, de fato. Mas você deve congregar, olhar para você e olhar para Jesus. E tentar ajudar o próximo. Não ao ponto de querer ficar pregando para pessoas que já é cristão, querer arrancar da Assembleia de Deus, levar para Deus em amor, ou tirar da Deus em amor, levar para CCB, ou tirar da CCB e levar para outro lugar. Cada um tem que ter convicção da sua salvação. É onde você está. Aonde você se sente bem, você congrega. Só não usa, pelo amor de Deus, de libertinagem. Não siga o evangelho do jeito que você quer. E outra coisa, estuda as escrituras. Porque uma pessoa que não estuda as escrituras é presa falsa para pessoas, falsos mestres. Se você achar que tem teólogos por aí que não conhecem a Bíblia, e que esses camaradas por aí não têm curso de teologia, você está enganado, viu? Tem teólogos por aí que se você não estiver debaixo da unção, não estiver debaixo do direcionamento do Espírito, você passa a mão na mão deles.
E o diabo vai fazer de tudo pra envergonhar aqueles que andam com a verdade. Se você acha que não, tá enganado. Viu? Eu conheço de teólogo por aí. Não é brincadeira não, viu? E os falsos mestres, né? Tem uns que abrem as heresias escancaradas, né? Mas tem outros que é ligeiro. Tá percebendo o problema? Então, assim, não tem base bíblica nenhuma. Tá? Agora, se você faz parte de um negócio que tá pregando heresia e tá pregando coisas antibíblicas, doutrinas humanas, regras de regime interno, aí a recomendação que eu te dou é, procure analisar. Estuda as escrituras, peça a Deus, direcionamento, fala a Deus, eu estou congregando num lugar que realmente está pregando aquilo, a doutrina da salvação. Porque se estiver pregando placa, meu irmão do céu, vocês estão encrencados, viu? Não, eu falo isso com convicção. Eu sei do que eu estou falando. Não ia abrir um vídeo desse pra sair por aí falando bobagem. Ó, quer ver? Isso aqui é usar de sabedoria. Ó, pra você ver como é que Deus trabalha no nosso entendimento. Eu não julgo a denominação que eu congrego ser a mais perfeita. Não, porque lá é constituído por pessoas. Pessoas estão predestinadas a cair, errar, falhar, acabar falando bobagem. Mas tem pessoas lá que estão lutando para entrar no céu, irmão. Movimento exclusivista é aquele que diz, só tem salvação aqui dentro. Primeiro, salvação tem em Cristo Jesus, não está na placa. Placa de igreja não salva ninguém, mas os ensinamentos que está por debaixo da placa vai definir se você vai ser salvo ou não. E outra, salvação individual. Eu não posso ser salvo por você, nem você pode ser salvo por mim. Mas eu posso orar pela sua salvação. Posso pedir a Deus para que Deus te direcione para o caminho do céu. Ó Deus, ajuda essa pessoa na salvação, cuida da vida espiritual dela. Se o Senhor vê que ela for, não conseguir perseverar, recolhe ela antecipado do céu. Deus não quer ver ninguém no inferno. São as pessoas que vão para lá sozinhas. Mas é uma falta de entendimento muito grande. Fala, só tal instituição, só o nome de tal denominação vai ser salva. Com que... Se fosse salvação só ali, então todos que vieram lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dali para trás, de Gênesis, até a chegada do Pentecostes, então todos estão no inferno. Porque se só tem salvação em tal denominação, aí agora eu te pergunto, tem nome de placa de instituição dentro das Escrituras Sagradas? Não tem. Mas você precisa quando quer, não precisa? Ok. Agora tem que acabar com esse negócio de achismo. Deus não trabalha dessa forma, não. Eu até entendo, e eu falei isso aqui num grupo de WhatsApp ministrando a palavra de Deus, eu falei, eu até entendo porque que todas as denominações não se juntam em uma só. Eu entendo por quê? Porque tem partes equivocadas e interpretações erradas da parte deles. Entre os cabeças fundadores principais que fundou a denominação naquele tempo. Tem choque doutrinário, tem coisas que provavelmente um não concorda com o outro discorda aqui, outro discorda lá. Doutrinas fundamentadas, salvação tem que estar no Novo Testamento. Tá ok? Porque ali a carta dos apóstolos direcionada às igrejas locais que tinha naquela época. Será que se o apóstolo Paulo estivesse aqui hoje, será que Paulo ia ficar pregando para os assembleanos, ir para a presbiteriana, ou pregar para a presbiteriana, ir para a Assembleia de Deus, ou vice-versa? Preciso comentar mais nada, não, né? Tem que tomar cuidado com esse negócio de religiosidade e espiritualizar tudo, achar que tudo é pecado e tudo leva para o inferno. Primeiro, você tem que usar a sabedoria, pedir a Deus discernimento. Senão daqui a pouco sabe o que você vai fazer por aí, na hora que você for evangelizar, você vai sair por aí pregando placa de igreja. Vai sair pregando o nome de instituição. Isso é errado. Tem que ter uma visão mais aberta, tem que ter um entendimento, consciência mais sadia. Que a gente sabe que tem denominações e tem pessoas que são falsas, isso tem em todo lugar. Todos os lugares tem isso, mano. Eu já não falei numa live anterior que é possível congregar sem o Espírito Santo, é possível estudar a Bíblia sem o Espírito Santo. Se você não se autoanalisa e começa a dobrar o seu joelho e perguntar para Deus, falar, Deus, realmente, o Espírito Santo seu está em mim, eu estou na tua presença, eu estou andando no caminho certo. Se você tiver esse tipo de conversa com Deus, eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar, que Deus vai mostrar para você. Deus não vai deixar ninguém sem resposta. Deus não briga ninguém com congregar em lugar nenhum. Agora, esse negócio de falar, só vai ser salvo tal nome de instituição. Não tem base bíblica nenhuma para isso. Porque eu tenho uma certeza absoluta que no tempo dos apóstolos, lá não tinha um nome de placa lá. Se tivesse, aparecia o nome dela dentro das Escrituras. Você percebeu que não aparece? Mas tem nomes de instituição que foi extraído de dentro da Bíblia. Vou te dar um exemplo. Assembleia de Deus. Tem o nome Assembleia dentro da Bíblia. Congregação. Tem o nome dentro da Bíblia. O Arraial dos Santos. Tem o nome dentro da Bíblia. Tabernáculo. Tem o nome dentro da Bíblia. Tá vendo? Você está percebendo? Faça a experiência. Pesquisa você mesmo. Toma cuidado para não virar um religioso da boca para fora e achar que só tal lugar vai ser salvo. Não. Jesus está vindo buscar as pessoas que estão reunidas no nome dele. Não pessoas que estão individualmente ou pregando o nome de instituição. Não é assim que se evangeliza. Se uma pessoa, se você está na rua, vamos lá, e você está evangelizando e a pessoa chegar assim e vai falar, qual lugar você é? Você pode falar o nome da sua instituição, mas nunca fala para ela, vai lá conhecer. Nunca força ninguém a para lugar nenhum. Só fala para a pessoa, procura um local para congregar, estuda as escrituras, analisa se aquilo que está sendo ensinado para você, se está de acordo com a Bíblia, porque tem lugares por aí que está pregando além daquilo que está escrito. Indo além das escrituras. Isso é um perigo, né? Porque é nessa de além das escrituras que aí as heresias surgem. Quando a pessoa fala, só tal lugar vai ser salvo, vai ser exclusivista. Eu já começo a colocar esse tipo de nome, sabe como? Seita. É uma seita exclusivista que só ali tá certo, o resto do mundo tá tudo errado. Visão antibíblica. Sintomas de uma pessoa que não está tendo discernimento, não está tendo entendimento do Espírito Santo. São sintomas. E tem que tomar cuidado com isso. Senão daqui a pouco começa a pregar para todo mundo aí. Pra falar, eu só dizendo, a pessoa está tudo errado. As heresias devem ser combatidas, assim, de fato. Tem base bíblica para isso. As heresias devem ser combatidas, o evangelho deve ser defendido. Mas não ao ponto de falar, só aqui tá certo. Porque a denominação, a constituição são formadas por um conjunto de pessoas. É assim que se forma a igreja. Tá percebendo aí, né? Por isso que eu falei num estudo anterior, eu falei, toda vez que um membro funda uma denominação com a intenção de criar um negócio diferente, nesse ponto, se não tiver formado nas escrituras, fundamentado nela, cria-se um negócio diferente e fala que só que tá certo, o resto tá tudo errado. Aí falta a visão antibíblica. Tá percebendo, né? Então tem que tomar cuidado com isso aí.